Shalom, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 12 de março de 2025. Me chamo Marilúcia e estou aqui hoje com o intuito de compartilhar com vocês, com quem desejar, algumas passagens bíblicas que falam sobre Messias, salvação, sofrimento, sobre Yeshua. Amém? Eu quero fazer uma breve oração pedindo aqui que o Senhor esteja conosco nesse momento. Vamos lá. Baruch atah Adonai, bendito és tu, nosso Deus, Deus de nossos pais na fé, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, aquele que fundou o universo, criou todas as coisas e por sua vontade tudo foi criado. Eterno, nós queremos clamar a Ti, a Tua sabedoria, entendimento, discernimento, clareza nas palavras, Pai. Eu quero conversar com as pessoas sobre a Tua palavra. Nos dá sabedoria e entendimento, que o Teu Espírito comunique ao nosso coração a Tua verdade. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Yeshua. Amém e amém. Muito bem. Que o Eterno abençoe a todos. Nós estamos estudando essa semana a Parashá Ki Tissá. A palavra Ki Tissá quer dizer quando receber ou quando ordenar. Ela fala sobre o censo de Israel, entre muitas coisas. E no capítulo 33 de Shemot, Shemot é Êxodo em hebraico. Capítulo 33, a partir do verso 12, é uma parte muito importante, muito especial, E essa parte é como se Moisés, Moshe e o Eterno entrassem em um momento muito, muito especial, muito íntimo, muito profundo, E eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Eterno tem falado ao meu coração já há 10 anos, quando Ele me trouxe para o contexto judaico da fé, o contexto hebraico da fé. Então eu vou ler para vocês o texto, tá? É um texto base, e desse texto tem muitos outros que eu vou compartilhar com vocês. Vamos lá. Shemot, Êxodo, capítulo 33, a partir do verso 12 até o verso 23. Vamos lá. Moshe disse a Adonai: Vê, tu me disseste, faça essas pessoas se moverem. No entanto, tu não me fizeste saber a quem enviarás comigo. Mesmo assim, tu disseste, eu o conheço pelo nome. Deus falou para Moshe, eu o conheço pelo nome. Será que Deus te conhece pelo nome? E também, aqui é Moshe falando com Adonai, tá? Então ele disse, tu me fizestes, tu me disseste, faça essas pessoas se moverem. No entanto, Eterno, tu não me fizeste saber a quem enviarás comigo. Eu não vou sozinho. Imagina, eu pelas minhas forças, eu não posso sair daqui, Então, tu não me fizeste saber a quem enviarás comigo. Mesmo assim, tu disseste, eu o conheço pelo nome. E também, você encontrou favor em meus olhos.
Agora entra aqui uma parte muito importante. Olha a ousadia, né, e confiança de Moisés diante do Eterno. Agora, por favor, se eu realmente encontrei favor em teus olhos, mostra-me teus caminhos. Eu vou ler como está aqui na Torá. Aqui eu estou na Bíblia Judaica, tá? Bíblia Judaica completa. E agora eu vou ler como está aqui, ó, na Torá. Trinta e três. Muito bem. Diz aqui. E agora rogo, se achei graça aos teus olhos, faze-me, rogo, de novo, né? Imploro, faze-me conhecer teus caminhos, e saberei de ti a recompensa dos que acham graça aos teus olhos, e considera que é teu povo esta nação. Então, assim, o Eterno, a gente passou pelo momento do bezerro de ouro, tá? Essa paraxá vai falar do bezerro de ouro, que foi um dos pecados piores de Israel diante do Eterno, né? Então, o Eterno estava irado em relação ao povo. Estava muito bravo, ele estava irado, sabe? Cheio de zelo, por causa desse pecado terrível. Então, um pouco antes, ele fala assim para Moisés. Adonai disse a Moisés para ele descer da montanha. Tudo isso aconteceu quando Moisés estava com o Eterno na montanha, tá? Os 40 dias. Ele estava recebendo as instruções do Senhor. E aí o Eterno fala para Moshe assim: saia, você e o povo que você trouxe da terra do Egito. Vocês se dirigirão a uma terra em que sobeja leite e mel. No entanto, eu mesmo não irei com vocês. Então aqui Moshe já tinha descido da montanha, tá? Quando ele está na montanha, o Eterno fala para ele: desce que o teu povo que você trouxe da terra do Egito se desviou completamente de mim. Ó, ele diz aqui, capítulo 32, verso 7. Adonai disse a Moshe: desça rápido, o seu povo que você trouxe da terra do Egito se corrompeu. Deixaram de lado muito rapidamente o caminho que lhes ordenei seguir. Eles moldaram uma estátua de metal de um bezerro, adoraram, sacrificaram ela e ainda, além de tudo, disseram: Israel, eis o seu Deus que os trouxe da terra do Egito. Meu, imagina, só tenta imaginar você ter o acesso ao Deus do universo, que fez tudo o que fez para te tirar da terra do Egito, com força, com poder, com glória, e aí chega lá, depois de um pouco de tempo, porque Moshe ficou na montanha, não estava à vista deles por 40 dias, eles começaram a pensar: cadê Moisés? Sumiu, morreu? O que foi feito de Moisés? Faz o seguinte, Arão, fabrica um Deus aí pra gente, já que Moisés a gente não sabe o que aconteceu com ele, ele é o nosso líder, a gente está sem líder, a gente está largado, abandonado à nossa própria sorte, então faz um Deus aí pra gente. E aí Arão faz. Por que Arão fez? Porque como se diz? Colocaram ele na parede, né?
colocaram ele assim, ou você faz ou a gente te mata. O negócio era feio, irmãos. O povo de Israel nessa época aqui era complicado, tá? E eu faço parte do judaísmo que crê em Yeshua. Eu amo Israel profundamente, mas eu não vou passar a mão na cabeça de Israel, não. Tudo que Israel já sofreu é culpa do próprio povo, de se desviar daqui, ó, da palavra do Eterno. Não é porque Deus é mal, não. Entende? Não existe maldade no Eterno. Ele é justo. Ele disse, aquele que obedecer será abençoado. E quem desobedecer, tá lá, em Deuteronômio 28. Tá? Então, eles vão e falam para Arão, faz aí um Deus pra gente poder adorar. Moshe sumiu. Subiu na montanha e não desceu mais. Acho que ele morreu, né? A gente está sem ninguém agora aqui. Então, vamos voltar às práticas que nós conhecemos. O que aconteceu, irmãos? Eles foram tirados do Egito, o corpo deles saiu do Egito, mas o coração não. Eles ainda lembravam e ainda estavam ligados àquelas práticas antigas, politeístas, idólatras, que eles conheceram. Então, é muito complicado quando você sai do Egito, mas o Egito não sai daqui, ó. Daqui. Pede para que o Eterno te tire do Egito, mas tire o Egito de você. Que ele te tire das coisas mundanas, que ele te separe para ele, mas que o teu coração seja separado também. Seja limpo, seja purificado. Porque senão acontece isso aqui. Ó, faça deuses aí pra gente servir. Moshe sumiu. Agora que a gente tá aqui sem ninguém. E assim, o Moshe não deixou ninguém no lugar dele, né? Tipo assim, ó, se eu não voltar, Aharon é o líder agora. Sigam Aharon. Não, ele não fez isso. Aí ele vai e faz o bezerro e o Eterno fica muito irado. Muito irado, né? Ele chega a ponto de dizer assim para Moisés. Moisés está lá, né? Falando para ele, Senhor, mas tem misericórdia do povo, o Senhor sabe que é um povo de coração endurecido, que é um povo complicado de se lidar. O Senhor conhece esse povo, não leva a sério, né? Tenha misericórdia. Eita, tá sujo aqui. Peraí. E ele tá ali, né? Clamando em favor do povo. E aí, no verso 10, o Eterno fala assim para Moshe: agora me deixe só, ou seja, para de falar, chega, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu lhes dê um final. O Eterno estava irado. Ele queria acabar com todo mundo. Em lugar deles, farei uma grande nação de você, Moshe. Olha, se fosse qualquer outra pessoa, beleza, então tá bom. Então mata aí todo mundo, dá um fim nesse povo mesmo. Povo de duro coração, povo que continua amando o Egito. O Senhor libertou eles com mão forte, com todos os milagres, e mesmo assim eles não reconhecem o Senhor. Tudo bem, então. Eu aceito o desafio. Não. Moshe não fez isso, não. Moshe fica apavorado. E aí ele fala aqui: Adonai, por que deve a tua ira se acender contra o teu povo? Não é meu, Senhor, é teu. Eu só fui um instrumento do Senhor, ele não é meu povo. Não fui eu que fiz nascer Israel, foi o Senhor. A quem tiraste da terra do Egito com grande poder e mão forte, foi o Senhor, não fui eu.
Por que deixar os egípcios dizerem, ele os tirou daqui com más intenções, para matá-los nas colinas e eliminá-los da face da terra? Olha só, Moshe intercedeu usando de vários argumentos. Primeiro, por que a sua ira deve se acender contra o teu povo? O povo é teu, Senhor, não é meu. Né? Eu sei que eles são duros de coração e tal, mas o Senhor escolheu esse povo. A quem o Senhor tirou da terra do Egito. Eles falaram diante do bezerro, eis os teus deuses que te tiraram do Egito, mas ele reforça, não, pai, foi o Senhor eterno, foi o Senhor quem tirou o povo do Egito, com grande poder e mão forte. E por que deixar o teu nome ser blasfemado diante dos egípcios? Né? Tipo, eles vão falar que o Senhor tirou eles de lá para matar no deserto, né? Que o Senhor não foi capaz de salvar o teu povo. Não, Eterno, por favor, não acenda a tua ira contra o teu povo. Fala sério, né? Que lindo, que homem, que coração. Esse é Moshe, aquele que foi considerado o maior profeta de Israel, até Yeshua. Tá bom? Vamos continuar aqui, porque eu quero ler logo o texto que o Eterno falou comigo. Então ele tem essa conversa com o Eterno, e aí ele pede de novo, né? Volta-te da tua ira, compadece-te, não traga tamanho desastre sobre o teu povo, lembra-te de Abraão, Isaque e Jacó, né? Aqueles que eram justos diante do Senhor. O Senhor prometeu a eles que daria essa terra a seu povo, que viria deles e tal. Aí ele desce, se aproxima do acampamento, vê o bezerro, fica doido. Acho que a mesma ira, o mesmo zelo no coração do Eterno veio pro coração dele, ele ficou doido, maluco. Eu tenho certeza que foi o Espírito do Eterno que, assim, colocou nele o mesmo zelo que o Eterno estava sentindo, a mesma dor no coração que o Eterno sentiu. Ele vai lá, arrebenta com o ídolo, né? Acaba com ele, moe ele e dá para o povo tomar. Essa questão aqui do povo tomar essa água com as cinzas, né? O pó do bezerro de ouro, me fez lembrar, assim, no mesmo instante, da lei da mulher soltar. Quem estuda a Torá vai lembrar disso, né? A mulher que se desvia para adulterar, né? A mulher que se desvia do seu casamento, a mulher impura. O que acontecia? Se a mulher tivesse um comportamento esquisito, um comportamento diferente do que deve ter um comportamento de uma mulher casada, né? Fiel ao seu marido, se a mulher começasse a se comportar de uma forma diferente e isso trouxesse no marido ciúme, desconfiança, o que o marido faria? O marido não sabia se era verdade ou não, se ela tinha traído ele, mas ela estava tendo algumas atitudes que deram a entender a ele, oh, essa mulher está esquisita, ela deve ter me traído com alguém. O que ele faria? Levaria a mulher até os sacerdotes. Os sacerdotes, né, fariam perguntas a ela e tal. Se ela dissesse que não, né, que não tinha traído o marido e tal, eles fariam um teste. Eles pegariam a água do lavatório de purificação, que ficava lá fora. Desculpa. Pegariam essa água, um pouco de areia do tabernáculo, que é uma areia santa, né? Foi santificado o tabernáculo e tudo que havia nele. E só um instantinho. Pegaria então essa areia e aí depois ele escreveria num pergaminho o texto, né, sobre
essa questão da mulher que se desvia, onde tinha o nome do Eterno, colocaria esse pergaminho nessa água, apagando então ali o nome do Eterno, e faria ela beber. O que acontece? Se ela tivesse realmente traído o marido, ela morreria. Né? O seu ventre cairia, secaria, as pernas cairiam, ela morreria. Se por acaso, né, fosse mentira, se fosse um ciúme infundado, ela não tivesse feito nada, aquela água serviria para a cura e para a bênção. Inclusive, ela teria filhos, né? Então, na hora que eu li isso aqui, que ele moeu o bezerro, diz aqui, ó, ele moeu, cadê? Tá. Capítulo 32, verso 20. Ele agarrou o bezerro que eles fizeram, o derreteu no fogo e moeu até virar pó, espalhando na água. Então ele fez o povo de Israel beber. Na hora me trouxe essa questão da mulher soltada. Porque aqueles que realmente fizeram a besteira de entrar ali naquele momento terrível de idolatria, de bacanal, de orgias sexuais, foi horrível o negócio. Não foi só moldar um ídolo. Foi muito pior do que isso. Né? Eles fizeram orgias sexuais diante daquele ídolo. Porque toda idolatria está intimamente ligada à perversão sexual e vice-versa. Tá? Então, ele deu para o povo de Israel beber. E aí, o que acontece? Só a tribo de Levi não participou. Então, a tribo de Levi foi separada para o Eterno para exercer, então, o sacerdócio. E aí, ele diz assim: eis o que o Eterno Deus de Israel diz: ponha cada um de vocês a espada, desça ao acampamento e mate todos os outros, todos aqueles que se perverteram. Adonai mandou separar as pessoas, né, os levitas, para serem seus sacerdotes, mandou que eles se consagrassem e o Eterno os abençoaria. Aí aqui diz aqui, verso 30, no dia seguinte Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado terrível. Tipo, vocês pisaram na bola feio, escorregaram na gelatina, meteram o pé na jaca, né? Aí ele diz: agora eu subirei a Adonai, talvez consiga expiar o seu pecado. Talvez. E aí ele sobe diante do Eterno de novo na montanha e diz assim: por favor, este povo cometeu um pecado terrível. Eu sei, Senhor. O povo afundou na lama. Eu sei. Fizeram para si um Deus de ouro. Ah, se tu lhes perdoasses o pecado. Ah, sabe, puxa. Com dor no coração. Estou com dor, Eterno. Ah, se tu perdoasses. No entanto, se não o desejares, então eu te imploro, risca-me do teu livro também. Já que o Senhor vai riscar o povo, me risca também. Eu não vou suportar, né, o teu juízo sobre eles. Por favor, perdoa. Aí o Eterno respondeu: os que pecaram contra mim são os que eu riscarei do meu livro. Vá agora e leve o povo ao lugar que eu disse a você. O meu anjo irá à sua frente. Pausa.
Eu vou até marcar aqui que eu tinha esquecido de marcar. O meu anjo irá à sua frente. Tá assim aqui, ó. Aquilo que saltou da Bíblia para mim. Tá assim. Não é pecado não, tá? Pecado é ficar rabiscando a Bíblia e desenhando. Mas isso daqui não. O meu anjo irá à sua frente. Não é qualquer anjo. Não é qualquer anjo. É o anjo do Senhor. Vocês lembram quando Jacó teve uma luta com um anjo ou um homem no vale de Jaboque? Quando ele pergunta para o anjo qual é o seu nome, ele diz: por que perguntam o meu nome? Pois é maravilhoso. Ah, meus queridos, é o anjo da presença do Eterno, conhecido como Metatron, aquele que está ao lado do trono ou diante do trono. Esse é o anjo da presença, mas aqui vai mais profundamente. Então, meu anjo irá à sua frente. Mesmo assim, virá o tempo da punição. Israel, virá o tempo da punição. E então eu os punirei pelo seu pecado. Adonai feriu o povo com uma praga, porque eles fizeram um bezerro. Tá? Lembra da mulher Sotá? Se ela tivesse pecado, morreria. Se ela não tivesse pecado, seria abençoada. Não parece? Pois é. Aí entramos então no capítulo 33. E aí o Eterno fala: saia você e o povo e vá para onde eu mandei. No entanto, eu mesmo não irei com vocês. Olha só, irmãos. Ai, amados. Eterno, fala. Fala, por favor, através. Fala através de mim, por favor. Enviarei um anjo à sua frente e expulsarei os 6 povos que moravam lá. Vocês se dirigirão a uma terra que sobeja leite e mel. No entanto, eu tinha esquecido de... Aqui. No entanto, eu mesmo não irei com vocês. Desculpa, tá? Eu preciso fazer isso antes que eu esqueça. Tá. Então, no verso 3, o Eterno diz: eu enviarei o meu anjo, porém eu, o Eterno, o Ensof, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, não irei com você. Vocês são um povo muito teimoso, eu poderia os destruir pelo caminho, por causa da santidade do Eterno, ok? Muito bem. Quando o povo ouviu isso, ficou desanimado, chateado, bateu o remorso, né? E aí eles tiraram todas as joias, começaram a se lamentar, não usaram mais os seus ornamentos, né? Ok. Eu decidirei o que fazer com vocês. Muito bem. Verso 7, capítulo 33. Moisés pegava a tenda do encontro, que ele se encontrava com o Eterno, ele tirou lá do meio do povo e colocou lá longe, bem longe do acampamento. Por quê? Porque o povo estava impuro e em pecado. Ele montou a tenda longe. Quem queria saber do Eterno ia até lá. Moshe entrava na tenda, todos ficavam em pé, em posição de expectativa. O que o Eterno vai falar com Moshe? Todos, quando viam a nuvem, sempre que Moshe ia à tenda, todo o povo se levantava e permanecia em pé, cada homem à porta da sua tenda, e observava Moshe até chegar à tenda. Quando Moshe entrava na tenda, uma coluna de nuvem descia sobre a tenda
e parava à sua entrada. E Adonai falava com Moshe. Era uma expectativa. O que o Eterno vai falar? Quando o povo via a coluna de nuvem parada na tenda, eles se levantaram e se prostraram, cada homem à porta da sua tenda. Oh, gente, olha, verso 11. Eu vou ler aqui na Torá. Verso 11. E o Eterno falava com Moshe face a face, como fala um homem com seu companheiro. Eu li aqui, tá? Na minha Bíblia tá a mesma coisa. Adonai falava com Moshe face a face, como um homem fala com o seu amigo. Face a face. Ali, ó. Tete a tete. Quem é que falava com Moshe? Face a face. O Eterno tem face? Um espírito tem face? Um espírito tem mão? Rosto? Costas? Vamos continuar. Então vamos ao verso 12 agora. Moshe disse a Adonai, né? O que eu comecei falando com vocês. Vê, tu me disseste, faça essas pessoas se moverem. No entanto, tu não me fizeste saber com quem enviarás comigo. Tá, o Senhor falou que enviaria um anjo, cadê? Eu não vou sozinho. Mesmo assim, tu disseste, eu o conheço pelo nome, e também você encontrou favor aos meus olhos. Verso 13. Agora, por favor, se eu realmente encontrei favor em teus olhos, mostra-me teu caminho. Mostra-me. Eu quero ver os teus caminhos, o teu caminho, eu quero ver. Será que ele está falando de uma estrada? Não. Mostra-me teus caminhos. Mostra-me o teu caminho. Para que eu te entenda. Será que ele estava falando de caminho, andar pelo caminho, estrada? Andando numa estrada você entende o Eterno? Não. Para que eu te entenda e continue encontrando favor em teus olhos. Mostra-me o teu caminho. Em Jeremias 16 diz assim, pergunte pelas veredas antigas. Deixa eu ler aqui para vocês. O Eterno me trouxe agora aqui. Jeremias 16. Então dirás. Deixa eu ver aqui. Veredas antigas. Eu sou ruim de endereço dos versículos, tá? Desculpe. Jeremias 18. Não, Jeremias 6, 16. Agora tá certo. Assim diz o Senhor, ide às ruas, olhai e perguntai pelos caminhos antigos, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para vós. Mas o que disseram? Não andaremos nele. Amados, qual é o bom caminho do Senhor? O bom caminho é a Torá. Os 5 primeiros livros da sua Bíblia, a Torá.
partir dela, ela é a base da casa, ok? Ela é a base que sustenta toda a casa. Ela é a base, a Torá. O que nós encontramos em João 1? Nós encontramos o seguinte: em princípio era a palavra, e esta palavra estava com Adonai, e Adonai era aquela palavra. Meus amados, é muita revelação. Olha, estou toda arrepiada. Quando ele disse, me mostra o teu caminho, ele estava pedindo pela palavra, pelo caminho. O que está escrito aqui, e agora eu vou usar a Peshita. Quando diz aqui, ele era a palavra, em hebraico ou em aramaico, no Targum, essa palavra é memra, com vários conceitos que são retratados. Memra é distinto de Adonai, mas é Adonai. Esse bom caminho que nós vimos lá em Jeremias 6,16, o caminho é perguntai pelos caminhos antigos qual é o bom caminho e andai por ele. O caminho do Senhor é a Torá. A Torá é a palavra de Deus. A palavra estava com Elohim. No princípio era a palavra. Essa palavra estava com Elohim e Elohim era aquela palavra. Tudo por meio de suas mãos existiu. A palavra tem mão. A palavra tem mão. E sem ele, nem mesmo existiria uma coisa. Nele a vida estava, e a vida era a luz dos homens. Em princípio era a palavra. O que nós temos em Gênesis 1? Gênesis 1 diz o seguinte. Eu vou... meu computador está devagar aqui. Só um instante. Eu vou passar para vocês, eu vou virar a câmera e vou mostrar para vocês como que está Gênesis 1. Olha. Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aqui, em hebraico, aqui, está escrito o seguinte. Bereshit bara, no princípio, criou Elohim, Deus. Tá vendo essa palavrinha? Et, Hashamai, os céus, e Ve'et, né? Quer dizer, e a terra. Essa palavrinha significa et, se escreve com Aleph e Tav, a primeira e a última letras do alfabeto hebraico. Eu vou pôr mais perto aqui, ó. Como está escrito em hebraico, da direita para a esquerda.
Deixa eu segurar aqui. Bereshit, Bará, Bereshit. No princípio, criou, tá? Só inverteu aqui. Aqui tá Deus criou, aqui tá criou Deus. Os. Et é um termo de ligação, tá? Bereshit, Bará, Elohim, et Hashamayim, que são os céus e a terra, tá? Essa palavra tem um significado muito importante. Et, Aleph, Tav, alfa e ômega no alfabeto grego. O que simboliza isso? Nessa pequena frase, na primeira frase da Torá, o princípio e o fim estão ali. O primeiro e o último. Et. O que nós vemos em João? Em princípio era a palavra, o verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito. Aleph e Tav, Et. Ele estava na criação. Foi ele quem criou todas as coisas. Quem é ele? Yeshua. Jesus. Tá bom? Eu não estou inventando. Eu estou lendo o que está escrito. Continuando aqui em Êxodo. Então ele pede: mostra-me teu caminho, para que eu te entenda. Jeremias 6,16. Ide às ruas, perguntai pelos caminhos antigos, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para vós. Mas disseram: não andaremos nele. O povo recusou. Muito bem, Moshe não. Continuando, tá? Além disso, continua considerando essa nação teu povo. Não é meu povo, Eterno, é teu. Qual é a resposta? Adonai respondeu. Olha só, presta atenção. No verso 3, o Eterno disse: no entanto, eu mesmo não irei com vocês. Beleza? Verso 14. Tranquilize-se, Moisés, pois eu tô toda arrepiada, gente. Minha presença irá com vocês. E aí, Deus voltou atrás? Não. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender ou voltar atrás, como todo ser humano faz. Tranquilize-se, pois minha presença irá com vocês. Mas que o Eterno revele para você aquilo que ele revelou para mim. Meu coração fica... Ai, eu tô toda arrepiada. Não dá para ver, mas eu tô toda arrepiada. Vamos lá. Moshe respondeu: se tua presença não estiver conosco, não nos faça sair daqui. Não arreda o pé daqui, Eterno, se a tua presença não estiver conosco. Pois que de outra forma se saberá
que encontrei favor em teus olhos, se eu e teu povo, se não indo tu conosco, ué, se o Senhor não estiver conosco, eu não saio daqui, Senhor. Tá bom? Adonai disse a Moshe. Eu já chorei demais hoje. Eu já chorei demais. Também farei o que me pediu. Primeiro ele fala, tranquilize-se, pois minha presença irá com vocês. Aí ele continua, também farei o que me pediu, pois você encontrou favor em meus olhos e eu te conheço pelo nome. Eu não sei se vocês estão sentindo alguma coisa aí, a presença do Eterno, porque eu estou... dentro de mim tá assim... Tá uma festa dentro do meu coração. Tá uma festa, vocês não têm noção. Eu te conheço pelo nome. Todo arrepiado. Moshe, no entanto, disse, imploro-te que me mostres a tua glória, a tua face. E aí, minha gente? O Eterno tem face? Segundo o judaísmo tradicional, o Eterno é incorpóreo. Quando fala aqui em face, é um modo de falar. Não. Sinto muito. Não. Agora entra a parte mais importante, mais especial. Verso 19, capítulo 33 de Êxodo. O Eterno respondeu. Me ajuda, Eterno. Farei toda a minha bondade passar diante de você. Eu vou ler como está aqui também. Olha, aqui na Torá diz o seguinte. E disse, minhas faces andarão convosco, e eu te darei descanso. Eu não estou me aguentando, gente. Eu vou pôr aqui para vocês lerem. Olha. Opa. Tá, eu sublinhei aqui, tá? Em cima tá lá, né? Faze-me conhecer teus caminhos e saberei, tá. Verso 14. E disse, minhas faces andarão convosco, e eu te darei descanso. Meus queridos, minhas faces, minha bondade passará diante de você. E em sua presença pronunciarei o nome de Adonai. O Eterno falando que ia proclamar o seu próprio nome diante dele. Gente, olha, difícil. Eu farei passar todo o meu bem diante de ti, e chamarei em nome do Eterno diante de ti. Ué, mas não era o Eterno que estava falando com Moshe? Sim, era o Eterno. Então, o Eterno chamaria o nome do Eterno diante dele?
E farei misericórdia quando eu quiser fazer misericórdia. Ah, meus amados, eu vou ler aqui. Farei toda a minha bondade passar diante de você, e em sua presença pronunciarei o nome de Adonai. Além disso, usarei favor com quem eu quiser e mostrarei misericórdia a quem eu desejar. Poder, autoridade, bondade e misericórdia. Entretanto, o meu rosto, ele continuou, você não poderá ver. Amados, pois um ser humano não pode olhar para mim e permanecer vivo. Verso 21. Me ajuda, Eterno. O coração tá terrível aqui. Eis, ele disse, eis aqui um lugar junto a mim. Fique sobre uma rocha. Destaca a palavra lugar. Lugar. Junto a mim. Ai. Um lugar próximo de mim. Fique sobre uma rocha. Verso 22. Me ajuda, Senhor. Não está dando aqui. A presença de Deus é muito forte. Quando a minha glória passar por ali, eu vou ler nessa Bíblia e depois eu vou ler na Torá, como está aqui, tá? Quando a minha glória passar por ali, eu o colocarei em uma fenda na rocha e o cobrirei com minha mão. Ah, gente, não dá. Como eu quero que vocês entendam. Cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Como que você cobre com a mão até que você passe? Consegue imaginar? Eu o colocarei em uma fenda da rocha e o cobrirei com minha mão, até que eu tenha passado. Então removerei a minha mão e você verá minhas costas. Meu rosto, porém, não deve ser visto. Gente, meu coração está quase saindo pela boca. O Eterno não tem rosto. O Eterno não tem mão. O Eterno não tem costas. Como que está aqui na Torá? Verso 21. Eis aqui um lugar junto a mim e te porás de pé sobre o penhasco. E será, quando passar a minha glória, que te porei na fenda do penhasco. Aqui penhasco é rocha. E te protegerei à minha maneira, com a minha destra, até que eu tenha passado. Retirarei depois a minha glória e verás minhas costas. O meu rosto não será visto. Meus queridos, o que está acontecendo aqui? O Eterno falando com Moshe, olha. O Eterno falando com Moshe, dizendo que o Eterno, ele passaria a sua bondade diante dele e em sua presença pronunciaria o nome de Adonai. Ele pronunciaria o seu próprio nome. Beleza. Pois o ser humano entretanto, o meu rosto você não verá. Ou seja, minha glória você não pode ver. A minha plenitude você não pode ver. Um ser humano não sobrevive. Eis, ele disse, um lugar próximo de mim. Makom, em hebraico, lugar. O lugar do Eterno é Makom.
fique sobre uma rocha. Quando a minha glória passar por ali, eu o colocarei na fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Consegue imaginar? Se eu estou cobrindo, se eu estou com a mão aqui, como que eu posso passar e a minha mão continuar lá? Quem é que está ali falando com Moshe? O Deus, a palavra que se fez carne. Eu vou ler o que eu preparei aqui para vocês. A palavra que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Ai, perdi aqui, peraí. E vimos... Me desculpem, irmãos. É assim mesmo que acontece, tá? É ao vivo e a cores. João 1,14. Como que tá aqui? Na peshita. E a palavra se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós. E nós vimos a sua glória. Deus não divide a sua glória. Deus não divide a sua glória. Vimos a sua glória como glória do único que vem do Pai, que é cheio de graça e de verdade. Esse é Yeshua. Eu não aguento. É Yeshua. Abra os teus olhos, Eterno, abra olhos e corações, abra ouvidos, tira o véu, Eterno. Mostra Yeshua. É Yeshua falando com Moshe. É Yeshua. Verso 14, capítulo 1 de João. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Existe outra glória que não seja a glória do Eterno? Deus não divide a sua glória. Eu vou ler esse texto também. Cadê aqui? Deus. Eu tenho que fazer as coisas certas. Não gosto de falar coisa errada. Tem que ter. Deus não divide sua glória. Isaías 42, verso 8. Eu sou o Senhor. Eu sou Adonai. Yud-He Vav-He. Este é o meu nome. Não darei minha glória a ninguém. Não repartirei o meu louvor com ídolos esculpidos. Isaías 42, 8. Vou mostrar para vocês. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Não darei minha glória a ninguém. Não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos. Guardaram aí? Este é Adonai. Ele não divide a sua glória. Como que ele diz então aqui? Quando a minha glória passar por ali, eu o colocarei numa fenda da rocha e cobrirei com a minha mão. O Eterno não tem mão. O Eterno, em sua essência, ele é espírito. Espírito não tem mão, não tem rosto. Espírito tem glória, peso, kavod. Entende? Peso de glória, importância.
quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha. Não é qualquer rocha. O cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Faz aí, forma aí na sua mente. Uma pessoa está com a mão aqui e ela está cobrindo você até que ela passe. Então removerei a minha mão, você verá minhas costas. Meu rosto, porém, não deve ser visto. É Yeshua. A palavra se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Lá vou eu de novo. Vimos a sua glória. Glória como do único que vem do Pai. É cheio de graça e de verdade. Ó Eterno, mostra-me o teu caminho para que eu te conheça. Mostra-me o teu caminho para que eu te entenda. Mostra-me o teu caminho para que eu te entenda. E Yeshua diz lá, eu sou o caminho. O caminho. João 14:6. Voltamos lá. Jeremias 6:16. Assim diz o Senhor: parem nas encruzilhadas, nas ruas, e olhem ao redor. Perguntem qual é o caminho antigo, o bom caminho. Andem por ele e encontrarão descanso para a alma. O que foi que o Eterno disse aqui no verso 14? Tranquilize-se, pois minha presença irá com vocês. Também farei o que me pediu, pois você encontrou favor em meus olhos. A minha presença. Mas ele não tinha dito que não ia, porque senão ele ia exterminar o povo pelo caminho, por causa do pecado? O Eterno voltou atrás? Não. Ele enviou o anjo, o anjo, o anjo. Aquele que está diante dele, nele, aquele que faz parte dele, aquele que saiu dele. O Eterno me criou uma imagem na minha cabeça, assim, como que se o Eterno fosse essa cabeça. O Eterno me perdoa. É um exemplo, pobre, mas é um exemplo. O que ele colocou aqui dentro é muito mais poderoso, mas é como se o Eterno fosse essa cabeça. O Eterno, tá? Quando ele está na criação, lá em Gênesis que a gente viu, Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, Ve'et, Haaretz, Et. E disse Deus, haja luz. Em princípio era a palavra, e essa palavra estava com Elohim, e essa palavra era. Elohim era essa palavra. Tudo por meio de suas mãos existiu. Sem ele, nem mesmo uma coisa existiria. A cabeça é o Eterno. A palavra, aquilo que sai da boca, é Yeshua. Quando ele diz, haja, haja, é Yeshua.
é Yeshua. Yeshua está no eterno, Yeshua é o eterno, em menor porção. Menor porção. O eterno é essa mão, Yeshua é um dedo. Entende? Aqui é Yeshua falando com Moshe. Yeshua é a rocha. Yeshua é o lugar. Yeshua é aquele que é a destra, a mão direita, o braço forte do Eterno. Ele é a rocha da nossa salvação. O Eterno colocou Moshe dentro de Yeshua. Vocês têm noção do que aconteceu ali? Vocês têm noção? O Eterno abrigou Moshe na fenda da rocha. Moshe foi escondido em Yeshua até que a glória do Eterno passasse. Gente, o que aconteceu nesse texto aqui, nesse acontecimento, o que aconteceu ali, nessa experiência de Moshe, não dá para explicar. Aquilo tudo que está fervilhando aqui dentro é muito, muito, muito precioso. Moshe teve um encontro com Yeshua, com o Salvador, com o Memra, com o Mashiach, com o anjo de Adonai, o Metatron, o anjo das faces de Adonai. Minhas faces andarão convosco, e eu te darei descanso. Jeremias 6,16. Perguntem qual é o caminho antigo, o bom caminho. Andem por ele e encontrarão descanso para a alma. Vocês, porém, respondem, não é esse o caminho que queremos seguir. Não aceito Yeshua. Yeshua não é o Mashiach. Vocês estão negando o eterno, a glória do eterno. Agora eu vou ler aqui o que eu fiz, o que o eterno me deu para falar com vocês. Vamos lá. Aí, quando o eterno fala, a gente obedece. Olha só. Então, a base de tudo é Êxodo, Shemot, capítulo 33, do verso 12 ao 23. Nós lemos em Gênesis 1:1, no princípio, Deus criou Deus os céus e a terra. Em hebraico, Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, Ve'et, Haaretz. No princípio, ou em princípio, criou Elohim, Deus, Adonai, o Eterno, Hashem, Et. Por que esse Et? Aleph e Tav, princípio e fim. É aquele que está desde o princípio das coisas. Antes dos princípios, ele já existia, ok? Devarim, Deuteronômio 18, de 15 a 19. Yahweh, Adonai, o teu Deus, suscitará um profeta como eu, Moshe falando com o povo, em Deuteronômio 18, de 15 a 19. Eles estão pedindo aqui, quem irá conosco, né? E aí, Moshe está
repetindo tudo o que aconteceu, tudo que o Eterno falou com ele, tá? O livro de Deuteronômio, Devarim, é uma repetição da Torá, tá bom? Então tá lá. Adonai, o teu Deus, suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre teus próprios irmãos. A ele ouvireis. Muitos dizem que esse profeta aqui era Jeremias, porque começa o livro de Jeremias assim, quer ver? Vamos lá. Jeremias 1 diz o seguinte: essas são as palavras de Jeremias, filho de Hilquias, um sacerdote, O Senhor deu essa mensagem no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, Verso 4. O Senhor me deu esta mensagem. Eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser profeta, meu profeta entre as nações. Não é Jeremias. Quando ele diz aqui, eu suscitarei, né? Adonai, teu Deus, suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre teus próprios irmãos, a ele ouvireis. No verso 18, 19, um pouco mais para frente, está assim. Portanto, o Eterno falou, portanto, vou suscitar para eles um profeta como tu, um ser humano, alguém que interceda como você intercede, alguém que ame a mim como você ama, alguém que esteja face a face comigo, face a face. Quem é que está face a face com o Eterno, senão o anjo da sua presença? Quem é? Um profeta como tu no meio dos seus próprios irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca e ele lhes comunicará tudo que eu lhes ordenar. E será, olha que sério isso aqui, e será que qualquer pessoa que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. Ele mesmo pedirá contas. E aí? Vai continuar rejeitando Yeshua? Vai continuar fechando, travando, trancando seu coração que nem fez Faraó? Tem certeza que você quer dar contas da sua rejeição a Adonai? Terrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Salmo 22, verso 10. Não se refere tanto a Davi como ao Messias, tá? É um texto de dupla origem, dupla mensagem, ok? Vamos lá. Verso 10 de Salmo 22. Desde o meu nascimento fui consagrado a ti. Desde o ventre da minha mãe tu és o meu Deus. Não fiques longe de mim, pois a tribulação está perto e não há quem me ajude. Muitos bois selvagens me rodeiam, como touros, os poderosos de Baxã me cercam. Rugem como leões ferozes, escancaram a boca contra mim. Alguém foi a favor de Yeshua, a não ser os seus talmidim, os seus discípulos? Verso 14. O Eterno revela. Verso 14 de Salmo 22. Eu me derramo como água, e meus ossos todos se desconjuntaram.
Meu coração, como a cera, se derrete dentro de mim. Meu vigor secou-se como o caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Tu, Eterno, me colocas no pó, à beira da morte. Uma multidão de cães me cercou. Cães aqui são pessoas más. Um bando de malfeitores me envolveu. Traspassaram minhas mãos e meus pés. Posso contar meus ossos um a um, mas as pessoas me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Salmo 22. Mateus, que é um livro judaico, diz o seguinte: Mateus 27, 27. Alguns dos soldados do governador levaram Yeshua ao quartel e chamaram todo o regimento. Tiraram as roupas de Yeshua e puseram nele um manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Essa coroa foi feita com espinhos de acácia. Sabe o que a acácia tem importância? Qual a importância da acácia? Com a acácia, a madeira de acácia, foram feitos todos os utensílios do tabernáculo, inclusive as paredes e a arca do tabernáculo. Arca, altar, tudo de madeira que foi feito com madeira de acácia. Esses espinhos eram espinhos de acácia. O manto vermelho era para escarnecer dele. O manto vermelho simboliza a realeza. O vermelho simboliza a realeza, assim como o roxo e o azul. Salmo 22, 18. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. É Davi que está falando aqui? É só sobre Davi? Isaías 52, versos 10, 13 e 14. Adonai descobriu o seu braço santo diante dos olhos das nações, e as extremidades da terra viram a salvação e Yeshua. As extremidades da terra viram a salvação oferecida a todos por Deus. Assim como muitas pessoas ficaram pasmadas à vista dele. Dele quem?
Tão desfigurado estava o seu aspecto como homem, nem parecia um ser humano. Eis que o meu servo há de prosperar em sabedoria. Será engrandecido, elevado às alturas e muitíssimo exaltado. Ora, quem creu em nossa pregação? Isaías 53. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Adonai descobriu o seu braço santo diante dos olhos das nações. Trocando em nossas palavras, Adonai mostrou o seu braço santo. A quem foi revelado o braço de Adonai? Ele cresceu diante dele, esse braço, cresceu diante de Adonai como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura. Desculpa. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Vocês, judeus, ainda têm coragem de dizer que isso daqui se trata de Israel? Até quando vocês vão pisar no braço do Senhor? Até quando? Até quando? O Eterno vai falar para vocês, procurem o bom caminho, e vocês vão falar não. Até quando? Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores. Israel. Aqui está falando de homem. Homem. Homem de dores. Experimentou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Vocês têm coragem de dizer que isso se trata de Israel? Homem. Sim, Israel é chamado de filho do Eterno também. Mas o filho do Eterno, o anjo da presença, a presença do Eterno, como nós lemos agora, no verso 14, tranquilize-se, pois a minha presença irá com vocês. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Foi isso que vocês fizeram com Yeshua. Tudo isso nós fizemos com Yeshua, não foi só Israel. Mas por causa de Israel ter rejeitado Yeshua, ele veio para nós, gentios. Bendito seja. Obrigada por vocês terem rejeitado, mas chega. Passou da hora. Passou da hora de vocês reconhecerem o seu Messias. Porque vocês rejeitaram, hoje eu tenho o direito a participar dessa salvação. E eu sou muito grata, mas eu quero que vocês abram seu coração e reconheçam o braço forte do Senhor, a sua destra, o próprio Deus encarnado. Não é pecado, não é outro Deus. Deus faz o que Ele quiser, o Eterno faz o que Ele quiser.
Ele pode se manifestar do jeito que ele quiser, ele é o Todo-Poderoso. No entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregou em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas iniquidades e doenças. Contudo, nós o julgamos culpado. O que foi que falaram para ele na cruz? Ah, se você é Deus, desce daí e salva você e nós. O julgamos culpado e castigado por Deus, como se ele fosse culpado, ele não era. Pela mão de Deus, ele foi ferido e torturado. Foi do agrado do Eterno. Só um instante. Pronto. Mas, de fato, ele foi traspassado. De novo. Mas, de fato, ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas. Eu estou lendo Isaías 53. Isaías era um profeta judeu falando a judeus. Ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre ele, e mediante as suas feridas fomos curados. Curados do quê? Do pecado, da ira, por causa de tanto pecado. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou seu próprio caminho, e Adonai fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Você seria capaz de morrer por alguém? Você seria capaz de morrer por um bandido? Um assassino? Você, judeu, seria capaz de morrer por um goim? Um goi? Não. Ele morreu. Ele foi maltratado, humilhado, torturado. Contudo, não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda. Na presença dos seus tosqueadores, ele não expressou nenhuma palavra. Submisso até o fim. Vocês têm noção do que é isso? Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. Foi um julgamento injusto. E quem pode falar de seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes por causa dos erros do meu povo. Ele veio para Israel. Ele veio para aqueles que eram seus. Um profeta tirado do meio do seu povo, dentre os seus irmãos, conforme era Moshe. Moshe foi um símbolo
um exemplo do que seria Yeshua. Por intermédio de julgamento, o tirano ele foi preso, e quem pode falar dos seus descendentes? Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte. José de Arimateia lhe deu um túmulo. Embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou mentira na sua boca. Contudo, foi do propósito de Adonai torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor, por sua causa e por minha causa, por Israel e por todos aqueles que o recebessem. Ele tinha vindo só para Israel. Israel não quis. Então ele veio para nós. E nós, o abraçamos de todo o coração. Eu o abracei de todo o meu coração. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado, meu Deus. Ai, é difícil. Embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá sua posteridade presente. Prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Adonai prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra. Sim. O empenho da sua alma, e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, aonde que Israel é justo? O meu servo, o justo, justificará muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Desde quando Israel se sacrifica por alguém? Desde quando Israel justifica alguém? Desde quando Israel toma para si as dores das outras nações, por exemplo? Desde quando Israel vai e toma sobre si as suas dores, as suas enfermidades e os seus pecados? Por esse motivo, eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões, porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte. Eu vou ler de novo. Porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte e foi contado entre os criminosos. Ele foi crucificado entre dois criminosos. Ele foi contado como criminoso. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Romanos 3, 24 e 25, a primeira parte do verso 25 diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há no Messias Yeshua, a quem Adonai ofereceu como sacrifício propiciatório. Vou ler de novo.
sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há no Messias Yeshua, a quem Adonai ofereceu como sacrifício propiciatório. Vocês sabem o que é propiciatório, o que é propiciação. João, 1 João 2, verso 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. João era judeu. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Sim. 2 Coríntios 5, 18 e 21. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Yeshua. E nos confiou o ministério da reconciliação, daquele que não tinha pecado. O Eterno fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Colossenses 1, verso 15 a 17. Yeshua é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados ou potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Colossenses 2, verso 9 e 10. Porque nele, Yeshua, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Êxodo 33, 19. Farei toda a minha bondade passar diante de você, Moshe. Passar diante de você, Israel. E em sua presença pronunciarei o nome de Adonai. Eis um lugar próximo a mim. Um lugar. O lugar, Macom, em Adonai, é Yeshua, o príncipe das faces de Adonai. Zeir Anpin, Sar Rapanim. Desculpa, entrou um negócio aqui. Sar Rapanim.
Zeirampim, a face menor de Deus. Um lugar próximo de mim. Fique sobre uma rocha. Ele é a rocha da nossa salvação. A rocha que dela brotava água no deserto. A rocha que Moshe bateu 2 vezes quando era para falar. Por isso ele não entrou na cidade, na Terra Santa. Ele bateu na rocha. Essa rocha era o próprio Messias, o próprio Yeshua, a própria manifestação do Eterno no deserto. Era para ele falar. Ele bateu 2 vezes. Por quê? Porque estava com raiva. Por causa de um povo rebelde. Eu o colocarei em uma fenda na rocha. Eu te abrigarei dentro de Yeshua, Moshe. Eu te colocarei dentro de Yeshua. Eu te protegerei. Eu te guardarei numa fenda na rocha. E o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha passado. Então removerei a minha mão e você verá minhas costas. Meu rosto, porém, não deve ser visto. Quando a minha glória passar por ali, eu o colocarei numa fenda na rocha. Se esconda na rocha. Se esconda na fenda da rocha, chamada Yeshua, Hamashiach. Abra teus olhos e teus ouvidos. Não endureça o teu coração. O próprio Eterno disse, não endureçam o coração como teus pais fizeram no deserto. Não endureça. Porque se você endurecer o seu coração demais, Deus mesmo vai deixar ele endurecido e não vai abrir mais. Cuidado. Cuidado. Porque quem pisa o Filho de Deus, a sua manifestação, a sua palavra feita carne, a Torá viva que habitou entre nós, aquele que pisa não terá perdão. Amém? É isso. Que o Eterno te abençoe. Que o Eterno te guarde. Que o Eterno faça resplandecer a sua face diante de ti e te agracie. Que Ele levante o rosto por você e para você e coloque em ti Shalom, que somente o príncipe da Shalom pode dar. Sar Shalom, Sar Rabanim, Yeshua HaMashiach. Yeshua é o Messias e ele está voltando para tomar o reino. Ele está voltando para colocar as coisas em ordem. Todo joelho se prostrará e toda língua declarará que ele é Adonai. Aquele que crê e aquele que não crê. Todo joelho vai se dobrar. Para uns será vergonha, para outros será glória. Para mim será glória. E para você? Que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Shalom, shalom.